Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje. Votação do projeto que garante recursos para o Plano Safra é suspensa e só deve retornar na próxima semana. O Mercado e Companhia recebe hoje ao vivo para uma entrevista o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, que explica como fica o Plano Safra deste ano. E em 15 dias, o dólar acumulou uma queda de quase 6% em relação ao real. E a cotação se mantém abaixo de R$ 13,90 hoje. Apesar da chuva, colheita de milho avança no Paraná e mantém ritmo recorde de trabalhos no campo. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relator do projeto de lei que autoriza esse crédito suplementar de 248 bilhões de reais para o governo pagar as despesas correntes, comentou a suspensão da votação, que estava prevista para hoje. Vejam só. O Plano Safra fica aí meio que sacrificado, mas eu não sei como é que a ministra Tereza Cristina vai fazer, o que o governo vai fazer, porque dia terça-feira já está em cima, quer dizer, está bem na risca mesmo. Bom, dito isso, nós vamos saber como o Ministério da Agricultura vai tratar deste tema, Plano Safra. Vamos receber para uma entrevista ao vivo dos nossos estúdios em Brasília o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio. Secretário, muito boa tarde, que prazer recebê-lo ao vivo nessa edição do Mercado e Companhia, especialmente num dia em que a gente acaba de saber que o projeto que discute o subsídio para o Plano Safra, né, o crédito, vai ser discutido só no dia 11, na véspera do anúncio previsto. Não vai ter dinheiro para o Plano Safra? Vamos precisar adiar esse anúncio? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para todos os espectadores aí do Mercado e Companhia, um programa que eu mesmo, quando posso, acompanho. Bom, você me fez uma série de colocações aí, é extremamente preocupante isso mesmo. Vamos tentar relativizar um pouco. O Plano Safra já está, a negociação técnica já está praticamente concluída, né? Falta acertar alguns detalhes, mas é claro que sem autorização legislativa para o governo poder contar com esse recurso, e parte importante do Plano Safra Futuro está sendo tratada nesse projeto de lei número 4, então nós ficamos prejudicados, entendeu? Então a notícia de hoje, que acabou de acontecer, a reunião da comissão mista que avalia o projeto, ela foi suspensa, não foi cancelada. Então eu ainda não perdi totalmente a esperança de que ela possa ser apreciada hoje ainda. Bom, mas há indicações, inclusive do próprio relator, de que isso não deve acontecer, que seria só no dia 11. Se confirmada essa situação, secretário, o anúncio do Plano Safra deverá ser adiado? Bom, se confirmada essa situação, aí certamente nós precisaremos adiar o anúncio do Plano Safra, sim. E a gente deve Porque saber... aí fica, não posso anunciar, claro que o governo só vai poder anunciar o Plano Safra. Desculpa, deixa eu concluir aqui, Kelly. É claro que nós só podemos anunciar o Plano Safra se tivermos certeza dos recursos, né? Então, a probabilidade de ter que adiar o anúncio do plano é muito grande. Perfeito. Desculpa, secretária, justamente pela diferença de áudio, o delayzinho, que a minha interferência aconteceu no meio da sua resposta. Diante desse cenário, se confirmado o adiamento do anúncio oficial do Plano Safra, o produtor rural deve ter problemas na hora de pegar o recurso nas instituições financeiras, ou seja, o dinheiro deve tardar a chegar até o produtor? Bom, tudo isso é muito ruim, né? Só o fato de ter que anunciar um Plano Safra todo ano, e o Plano Safra a gente sabe que responde aí por aproximadamente 1/3 da necessidade de financiamento do produtor, na média do Brasil, né? Só isso já é muito ruim. Então, se a gente fica adiando, fica pior ainda. Nossa perspectiva qual que era? Anunciar o Plano Safra agora dia 12, para que o recurso estivesse na ponta, lá no banco, no interior, no dia 1º de julho, como sempre tem acontecido. Se passar agora do dia 12 um pouco, pode ser que ainda consigamos que o recurso esteja no dia 1º de julho na ponta e não teria grandes prejuízos. Mas pode ser que atrase também um pouco lá na frente também. Aí ainda não dá para precisar, porque a gente tem que saber quando que o PLN vai ser aprovado. Sem aprovação desse PNL, não tem recurso para subsidiar o crédito do Plano Safra. Essa é a situação. Porque não é tão simples assim. Uma boa parte do recurso já está garantido com outras fontes, mas uma parte está nesse PLN. E uma coisa importante que só dizer, tanto o Plano Safra que vai ser anunciado agora,
quanto de planos passados. Quer dizer, lá no passado o produtor fez lá atrás, melhorou um curral, comprou uma máquina e o financiamento foi contratado e está rolando. E o governo tem compromissos com isso. Então, uma parte disso, uma parte do que vai ser aprovado no PLN agora é para poder honrar esses compromissos fixados no passado. Tá certo. Agora, secretário, eu vou pedir que o senhor permaneça conosco, porque os nossos telespectadores estão enviando várias perguntas para fazer ao vivo para o senhor. Então, eu vou começar com a primeira delas. Vamos colocar, então, na tela? A pergunta é do Volney Piveta, de Cacequi, no Rio Grande do Sul, e ele diz: a minha dúvida é se vai ter dinheiro e quanto vão ser os juros anuais do Plano Safra. A pergunta do Volney, claro, lá de Cacequi, no Rio Grande do Sul, representa a dúvida de muitos produtores. A taxa de juros do Plano Safra vai ser mais alta do que as taxas atuais? Seu Volney, muito pertinente a sua pergunta, obrigado. Nós estamos trabalhando o seguinte, a gente tem aqui numa mão taxa de juros e na outra mão a gente tem o volume de recursos. Nós estamos discutindo isso desde o começo, uma coisa versus a outra. Muita coisa a imprensa está saindo na imprensa, hoje mesmo saiu uma matéria que não está totalmente precisa. A gente vai ter que fazer ajustes em algumas linhas, mas nós estamos fazendo o máximo possível para preservar as linhas em termos de volume, talvez até aumentar, em termos de custo, principalmente para os pequenos e médios. Então, nosso compromisso é esse, nós estamos dando atenção total para pequenos e médios, ainda sem esquecer os demais produtores, claro, mas algum ajuste de taxa de juros vai ser preciso, não em todas as linhas, mas em algumas linhas. Isso quer dizer, então, que vai ter alta de juro para grande produtor, para médio e para pequeno, e aí a contraposição seria ofertar um pouco mais de dinheiro para não dificultar tanto a situação? É isso que você está dizendo, secretário? Não, Kelly, não posso dizer exatamente o que vai acontecer, mesmo porque depende do PLN 4 e do acerto final. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para pequenos e médios, nós estamos tentando ao máximo preservar as condições e tentar ainda, mesmo com isso, aumentar um pouco o recurso. Mas em algumas linhas que não são de pequenos e médios, talvez tenha que ter algum ajuste, sim. Bom, então, se essa frase que o senhor acaba de me dizer, a conclusão que a gente tem no momento é que o pequeno e médio pode continuar com a taxa atual do Plano Safra, essa é a sua indicação? Kelly, eu não posso precisar agora, o Plano Safra vai ser anunciado pela ministra de Estado, pelo presidente da República, né? E a última palavra vai ser dada por eles, pelo ministro da Economia, pela ministra Tereza Cristina e pelo presidente Bolsonaro. Então, aqui eu estou falando aqui onde estamos até agora. Então, não posso te dar o número exatamente, nem de valor, nem de taxa de juros. Estou te dando uma direção. Né? A direção é essa, que o pequeno e médio deve contar com um volume significativo de recursos, a uma taxa compatível, e nós estamos tentando preservá-la. Né? O grande também vai contar com recurso em volume significativo, e talvez tenha que ter algum ajuste nas taxas dele. Agora, o senhor está dando essas indicações que a gente claramente quer saber para se preparar exatamente e entender esse cenário atual. Como vão ficar as linhas de investimento? Também vão ter juros majorados? Devem ter juros mais altos? Olha, a indicação que nós recebemos dos produtores e várias entidades que a gente consulta foi para priorizar custeio. A gente aqui do governo, e eu na minha posição, eu acho que a gente não pode esquecer o investimento, que é justamente o dinheiro mais difícil do produtor conseguir sem a ajuda de uma subvenção. Então, a gente está mexendo também nas linhas de investimento, né? São várias linhas de investimento diferentes. Tem investimento do Pronaf, tem investimento no Pronamp e tem as linhas de investimentos segmentadas que atendem a todos os produtores, pequenos, médios e grandes. Nessas linhas, algumas serão ajustadas, outras não. Mas, de maneira geral, a gente está contando também com pequeno, eu estou tentando lá garantir um pequeno aumento de volume também nos investimentos. Bom, vamos a mais uma pergunta do nosso telespectador, secretário. Peço licença para a gente convidar para essa conversa o Maurício Petri, de Tapes, no Rio Grande do Sul, e ele disse: gostaria de perguntar para o secretário se o governo tem conhecimento de que, sem crédito extra, uma boa parte dos produtores não terão condições de plantar na próxima safra. Pergunta do Maurício, direto de Tapes, secretário. Seu Maurício, obrigado pela pergunta. Temos pleno conhecimento disso, seu Maurício. A gente está tentando fazer tudo para chegar o volume de dinheiro suficiente, o máximo possível, a um custo compatível no momento correto. O momento correto está ficando comprometido agora, talvez vai perder alguns dias. Mas nós estamos trabalhando muito para ter o volume compatível, o volume suficiente com a taxa compatível. Eu quero aproveitar, seu Maurício, para falar outra coisa aqui, Kelly, se você me permite. A gente está trabalhando também em paralelo ao Plano Safra, em tentar melhorar um pouco as maneiras de o produtor, não só o produtor rural diretamente, mas também o sistema todo que orbita em torno dele,
revendedor, cooperativa, em obter dinheiro a custo compatível, fora do recurso oficial. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, eu estou tendo muita ajuda do pessoal da economia, estou sendo muito colaborativos, do Banco Central, para a gente tentar dotar o sistema de meios para captar recursos de fora e não ficar nessa dependência tão forte de todo ano ter um plano safra que é tão importante assim. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença ao vivo aqui no Canal Rural, nesta edição de Mercado e Companhia, num dia extremamente importante, que ficamos todos muito preocupados com essa questão do crédito suplementar para a garantia dos subsídios, parte dos subsídios do crédito, e também agradecer a sua presença a uma semana da data que deve ser divulgado oficialmente o Plano Safra. Suas indicações estão muito claras, você é muito bem-vindo e ficamos muito satisfeitos de saber que você é também um telespectador do Mercado e Companhia. Volte sempre. Tá, obrigado, eu que agradeço, sou espectador mesmo e estou sempre disponível para vocês aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola. E a gente vai já comentar este assunto com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que ouvia atentamente as indicações do governo e vai analisar para a gente este tema. Antônio da Luz, que está ao vivo de Porto Alegre. Boa tarde, da Luz. Qual é a sua percepção diante da entrevista que o secretário acaba de nos dar? Vai ter juro mais alto e mais volume de recurso? O que você entendeu dessa entrevista? Bom, boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. A primeira coisa que eu penso ao ouvir essa entrevista é que eu não queria estar vestindo os sapatos dele. Eu tenho pena de quem é secretário de Política Agrícola nesse momento, porque ter a missão de montar um plano safra, que é muito mais um instrumento político do que técnico na realidade, mas tem que montar com um orçamento que foi construído no governo Temer, ainda no último ano, que foi um ano eleitoral, foi um ano em que o governo Temer estava cambaleante e que o Congresso aprovou qualquer coisa em termos orçamentários. Ou seja, hoje, quando a gente olha o orçamento e vai ver as rubricas e como usar aquele dinheiro, a gente vê uma bagunça total, mas essa equipe, essa equipe de governo já pegou o orçamento que foi feito no ano passado. Aí, então, precisa uma suplementação. Aí vem o PLN 4. Que é adiado sem a menor cerimônia. Eu mesmo apostava que ele não seria adiado. Foi adiado, porque eu acho uma irresponsabilidade do Congresso. Para o dia da véspera do anúncio do Plano Safra, olha, eu não queria estar na pele do Eduardo Sampaio, ou da ministra Tereza Cristina, ou do próprio presidente Bolsonaro, enfim, porque deve estar sendo muito difícil esse momento atravessar esta ponte. Agora, quanto ao Plano Safra, eu acho que o que mais vale é essa última parte que o Eduardo falou, que é a gente buscar fontes alternativas. O produtor médio, o produtor grande, ele talvez não saiba, mas ele consegue ter mais acesso a um volume muito maior de recursos a juros mais baixos, desde que o governo tire da frente esse sistema ruim, que é o sistema de crédito brasileiro que nós temos hoje, que favorece muito mais a alguns agentes financeiros e é muito ruim para o produtor rural. Da Luz, o produtor de casa, ele sabe da sua expertise na área econômica, na área de crédito, e ele quer ouvir de você qual é a análise, o que o da Luz entendeu da entrevista do secretário de Política Agrícola sobre dois pontos principais que são do interesse da nossa audiência. Se o juro vai aumentar e se vai ter mais ou menos dinheiro. O que você entendeu daquilo que foi dito? Eu não vou me basear no que disse o secretário, até porque ele muitas coisas ele preferiu não falar, o que é compreensível do ponto de vista político. Eu vou dizer o que eu acho diante da situação que está posta. Acho que vai aumentar o juro para o produtor regular, algo entre 0,5%, quem sabe até 1%. Essa é a minha expectativa, que vai aumentar o juro. E acho que vai diminuir o valor do anúncio, porque todos nós sabemos, e nós temos criticado o governo, que desde 2014 ele anuncia valores absurdos que não acontecem. Então, eu espero que o valor anunciado baixe, porém o realizado de fato aumente, porque nós temos tido crescimentos nos depósitos à vista em poupança, e que devem compensar a queda do percentual de 34 para 30 e de 70 para 60. Essa é a minha expectativa. Um pequeno aumento no volume de verdade disponibilizado, não anunciado, o que se anuncia tanto faz, e acho que aumenta sim o juro para o produtor regular,
Pronamp e Pronaf continuam como estão. Deve ter alguns ajustes nas linhas de investimento, tira um pouco de dinheiro daqui, bota um pouco de dinheiro dali, mas é possível que o juro médio dos investimentos aumente em alguma coisa. Essa é a expectativa que eu tenho. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.